Fala pessoal, aqui quem está falando é o Renato e como vocês estão? É, eu tenho trabalhado ultimamente com bot, tá? Mais especificamente bot pro WhatsApp, é, como assistente, né? Como assistente de vendas e tal. Só que na maioria das vezes não é usando inteligência artificial. Geralmente é um script já pré-definido e tudo mais. E esse dia eu estava pensando em como implementar o chat GPT no meu bot, tá? No meu assistente. Só que eu estava reparando que todos os exemplos que tem na internet é como tipo você vir aqui fazer uma pergunta a ele e ele responde. Beleza. Só que se você implementar essa funcionalidade aqui no seu bot, no seu assistente, ele vai responder qualquer coisa, né? Ele não vai ficar limitado a só um contexto, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um- uma empresa de pizza, né? Uma loja de pizza, por exemplo. Eu posso até colocar os dados aqui, né? Deixa eu colocar aqui até um exemplo, por exemplo. É, eu tenho uma loja de livros, tá? Deixa eu procurar aqui livros aqui, ó, na Amazon e mostrar aqui um exemplo, ó. Aqui, ó, tem os livros aqui, ó. Tá? Deixa eu clicar nesse agruta aqui. Aqui, por exemplo, ó. Se eu vir aqui, ó, e copiar esses dados aqui, ó, do livro, tá? E colar ele aqui, tá? Ó, ele vai tomar nota, tá? Ó, ele vai tomar nota a respeito do livro, tá? Aí, ó, ele dá aqui uma descrição, a gruta é um livro escrito, blá 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 blá. Aí se eu vir aqui e colocar assim, ó, separa, separa, título, título, descrição, valor, valor, formato, data de lançamento, de lançamento, tá? Ó, ele separa, tá vendo? Tudo direitinho, ó. Por isso que também para o pessoal que, né, precisa usar regex, alguma coisa assim, né? Ele é interessante, tá? Para isso também. Se você é programador, não tem muita familiaridade com regex, também para isso ele é bom. Só que o problema, tá? E você viu, né? Você pode inserir os dados, tá? E ele separa aqui, né? Tipo título e tal. Aí, por exemplo, como um chat comum, né? Como um assistente de venda, por exemplo, você pode perguntar assim: vamos supor se ele vai fechar o contexto, né? Porque agora ele está no contexto de venda. Vamos ver se ele vai continuar esse contexto, né, de venda. Ó, vou colocar aqui ó, quanto custa o livro A Gruta. Ó, tá vendo? Ele se limitou aqui ao contexto, tá vendo? Só que se eu escrever qualquer coisa, tá? Ele foge disso, né? Aí eu falei, então isso aqui não serve muito para implementar no chat, no meu chat, né? Por exemplo, meu assistente, por exemplo, quero para um cliente de livros que venda livros,
Como é que eu vou colocar esse chat aqui, nessa inteligência aqui nele? Foi aí que eu vi que ele tem uma parte aqui, ó, que é o playground, tá? É, Então, o que acontece? Esse playground aqui é a parte do programador mesmo, tá? Isso aqui é a parte da pessoa que só quer, por exemplo, extrair dados, tá? Você só quer vir aqui e extrair dados manualmente, tá? Então, isso aqui é o lugar, tá? Mas se você quiser automatizar, tá? Mexer na API propriamente dita do ChatGPT ou do ChatGPT, esse é o lugar, esse é o local. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vamos supor que você tem um projeto, tá? Aqui voltado para programador, tá? Aquela parte ali do chat ali era para cliente. Então você vai vir aqui, ó, e colocar os dados novamente. Vai colocar os dados novamente. E logo abaixo você vai colocar isso aqui, né? Que eu coloquei aqui, ó. Ah, isso aqui é só caso você já não tenha, tá, os dados tudo separado e tal. É, você você usa essa parte aqui, tá, para poder separar. Aí se você quiser, você pode até salvar isso aqui, tá? Você pode até salvar isso aqui. Por quê? Ó, isso aqui, tudo que você fizer aqui, ele fica salvo, tá? Ou seja, então ele vai se limitar a esse contexto aqui, tá? Então, por exemplo, isso aqui é feito manualmente, tá? Isso aqui é como se eu estivesse fazendo aqui, só que aqui, tá? Só que aqui, né, ao contrário daqui, que o que você colocar aqui ele se perde, aqui não. Aqui você pode inclusive salvar, tá? Por exemplo, eu posso salvar aqui com qualquer nome, por exemplo, extrair livros, entendeu? Aí toda vez que eu abrir, ó, por exemplo, ó, aqui já tem atenção aqui, ó, extrair livro e Amazon, tá? Então, se eu vir aqui, ó, e pegar um outro livro, tá? Pegar um outro livro aqui, ó, deixa eu ver se tem algum outro livro aqui. Vir aqui pegar, só tem livro em inglês. Deixa eu pegar um livro aqui em português. Hum, Deixa eu colocar aqui no ponto .br, porque tá no ponto .com, aí ele vai achar só livro em inglês mesmo, né? Tá aqui, deixa eu clicar aqui, que já tem um histórico aqui. Tá, deixa eu mudar de. Deixa eu mudar esse livro aqui que eu não tô afim de falar sobre sexualidade infantil, não. Aqui, ó, isso aqui, ó. Designer para quem não é designer. Então, vamos lá, deixa ele carregar aqui. Carregou. Então, lembrando, então que eu coloquei os dados aqui, tá, do livro. Ó, coloquei os dados aqui do livro, tá? Ele extraiu para mim, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o- os dados do próximo livro e colocar aqui embaixo,
e colocar aqui embaixo e colocar aqui, ó, e dar um submit. Ó, tá vendo que ele repete aqui, ó? Ó, tá vendo? Ó, só colocar em enter aqui que ele completa, tá vendo? Aí você me pergunta, tá bom, Renato, é, antes, eu já vou chegar nessa pergunta, mas antes, vamos aqui para um outro cenário, tá? Vamos aqui para um outro cenário. Ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, aqui tá salvo, tá? Então todo livro que eu colocar aqui ele vai extrair. Então eu vou remover isso aqui, tá? Eu vou remover isso aqui. Eu vou remover isso aqui. Tá vendo que aqui ele separou os dados para mim, né? Aqui ele separou os dados para mim, ó. Então eu vou pegar esses dados aqui que ele separou, tá? Esse dado aqui que ele separou. Aí, ó, para não perder essa parte aqui, você pode salvar e abrir um outro, tá? Aí abrindo um outro, você vai colar, tá? Você vai colar, sendo que aqui, aí no caso aqui vai ser o chat que você vai implementar no seu bot ou no teu site. Vamos supor que você tem um site de venda de livros e você quer colocar lá uma inteligência artificial na sua pesquisa, por exemplo. Então, você vai colocar esse texto aqui, tá? Descreva o livro, design, aqui, ó. Ó, você vai colocar esse, tá? Eu já tenho um outro livro aqui também, ó, que eu vou colocar. Ó, tá vendo? Aí se eu colocar aqui, ó, por exemplo, é, descreva o livro Vida A2. Uhum. Tá, eu vou vir aqui agora. Descreva o livro Vida 2. Descreva o livro Vida 2. Aí quando eu colocar aqui, ó, ele vai já colocar a descrição, tá vendo? Como se a pessoa estivesse perguntando, ó, tá? Por exemplo, é, qual qual a história do livro Vida A2.
Aí se eu colocar aqui também, ó, quanto custa? Quanto custa o livro Vida A2? Perceba que aqui em cima eu até escrevi errado. E ele mesmo assim respondeu. Quanto custa o livro Vida A2? O livro Vida A2 custa, tá vendo? Que nem um atendente mesmo normal. Aí eu volto àquela pergunta novamente, mas aqui eu estou fazendo automático, aqui eu estou fazendo manual, como se estivesse sendo feito no próprio chat, né? Chat GPT. E aí é que entra, né, a questão, tá? Aqui eu não estou entrando muito em detalhe técnico, tá? De como implementar e tal, tá? Isso aí, se vocês quiserem no futuro como implementar, como fazer até um exemplo, né, na prática, aí vocês deixam aí no comentário aí, tá? Mas aí eu tô dando aqui só uma visão geral, tá? Porque eu quase não vejo isso na internet, tá? Eu vejo muito pessoal vindo aqui, tá? Mostrando aqui, outros falando que trabalham com isso e tal, mas não diz como, tá? Não mostra. Então basicamente é isso, tá? É... Aí fazer um copy, né? O pessoal costuma fazer copy. Depois eu posso até trazer uns detalhezinhos de alguns outros serviços, como criar copy. Mas aí você entendeu, né? A lógica do negócio. Por exemplo, você trabalha com copy, né? Por exemplo, aqui seria a descrição da sua copy. Eu quero uma copy tal, 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 tal. Aí aqui ele vai escrever a copy, tá? Vamos supor que aqui fosse a copy, tá? A copy ou o que mais que o pessoal trabalha? Descrição para YouTube, né? Fazer descrição para YouTube, descrição no thumbnail ou não é thumbnail que o pessoal faz, costuma fazer é thumbnail. Tipo, aí você coloca aqui o tema, entendeu? Aí ele vai vir aqui, vai colocar aqui. Aí, por exemplo, você pode é, fazer assim, por exemplo, descreva, por exemplo, é, você está fazendo uma API, você está fazendo uma API para criar uma thumbnail, né? Vamos botar assim? Vamos botar. Por exemplo, escreva um título, vamos, faça uma descrição, né? Faça uma descrição, melhor. Faça uma descrição, Vamos supor, faça uma descrição para um vídeo. Para um vídeo no YouTube. No YouTube. Com uma linha. Não, pode colocar linha ou caracteres, tá bom? Coloca aqui uma linha. YouTube em uma linha. Em uma linha, tá? Com o título. Com o título. Título tecnologia. Né? Tecnologia, por exemplo. Aí, esse tecnologia aqui, ele seria randômico, entendeu? Ele seria randômico. Aí, ou seja, ia trocar. Por exemplo, agora seria tecnologia, depois isso e aquilo. Aí aqui ia vir um exemplo, tá? Só que aqui você faria aqui, tá? Você faria aqui e colaria os exemplos aqui, né? Colaria os exemplos aqui, né? Aí, o que acontece? Depois de um tempo, como eu fiz aqui, tá? Que eu só pedi ele quanto custa, não sei o que, é só você colocar de novo. Faça uma descrição para um vídeo, babá, não sei o que, sobre com o título, sei lá, espaço, entendeu?
Aí ele vai fazer uma descrição igual os exemplos que você deu para ele. Aí você me pergunta, tá, mas isso aqui eu estou fazendo manual. Como é que eu faria automático? Como é que eu faria automático? Tá? Que não precisasse escrever igual eu no caso escrever, você escreveria só os exemplos, né? Que nem eu fiz aqui, ó, por exemplo, igual eu fiz aqui, ó. Esses, esse aqui eu que coloquei, tá? Esse aqui eu que coloquei, entendeu? Aí você vai colocar os dados que você quer, tudinho, entendeu? Que aí depois ele vai responder baseado no que você colocou, tá? Como tá aqui. Aí, ou você pode copiar esse código aqui, tá? Aí se você usa Node, tem Node aqui, se você usa Python, tem Python aqui, perceba que ele copia tudo o que eu coloquei, tá? Nesse modo aqui, se você for codar em cima desse modo que está aqui, você vai ter que colocar tudo que está aqui, para ele, como se fosse um treinamento, tá? Treinamento para ele, tá? Aí, a sua pergunta, no caso, teria que vir aqui no final com duas barras e a pergunta, entendeu? Então, toda vez que você fosse fazer uma pergunta, você teria que enviar é, esse texto aqui tudo de novo. Isso aqui seria a forma mais simples de se fazer. Não é a correta, tá? A correta qual seria? Tá? Mas você pegando esse código aqui, colocando lá no VS Code, tá, e rodando em Python, ele vai gerar qualquer resposta que você colocar aqui, tá? Usando esse assunto aqui como contexto, tá? Se o contexto é livro, ele vai responder como livro. Se o conceito é, sei lá, unha, ele vai responder no contexto de unha. Mas o correto mesmo para treinamento se chama Tune. Qual o nome? Deixa eu fechar aqui. É Funny. É Funny Tuning. Funny Tuning. O Funny Tune deixa você ter mais modelos, tá? É, né? Ou seja, ele deixa você prover mais modelos à API, tá? Ou seja, refinado, modelos refinados da inteligência, entendeu? É, ou seja, você pode treinar ele, tá vendo? Ó? Você treina ele, tá? A latência é menor, né? Ou seja, o tempo de resposta é menor, tá? Aí aqui ele tem os comandos, tá? Para você. Então deixa eu te mostrar aqui como é que é, tá vendo? Preparando um treinamento, tá? Então o que você vai fazer? Igual aquela parte aí que eu te mostrei, que tem que alimentar ele com os dados, tá? Ou seja, aqui ele está mostrando que você alimenta ele com os dados, tá? E depois você tem um processo de treinamento, tá? Aqui você prepara o arquivo, tá? Aí aqui você manda ele treinar, tá? Aqui é o passo de treinamento, tá? Que é create a fine tune, que seria, né, criando um refinamento, tá? Aí, beleza. Aí quando já tiver pronto o treinamento, né, você você manda o você manda a pergunta ou o prompt, né, com o nome do modelo que você treinou, tá? Aqui tem um modelo aqui em Chrome aqui, ó, tá? Aí aqui é o modelo que você treinou e aqui não, aqui é o prompt e aqui é o modelo que você treinou, né? Ou seja, quando você treinar o seu próprio modelo baseado na na sua loja ou sei lá, qualquer coisa que pode ser, entendeu? Você tem um arquivo. Aí
E outra coisa, né? Aqui vocês viram que eu copiei aqui, tá? E colei lá. Mas nada te impede de você, com a própria API, criar um bot que acessa algum outro site. Por exemplo, eu quero criar Facebook. Tudo bem que o Facebook tem API e tal, entendeu? A maioria dos sites tem API. Mas não tem API. Aí você cria lá um bot lá para extrair um web scraping, né? Para extrair conversas do WhatsApp, do até do WhatsApp também, entendeu? Até do WhatsApp, né? Que tem, aqui ele tem também o reconhecimento de intenções, entendeu? Tem como você saber se a pessoa que está comentando no grupo da sua empresa, da sua loja, as intenções são boas, são ruins, entendeu? Os comentários da sua página do Facebook, se a maior parte é boa intenção, falando bem, falando mal da sua loja. Ou seja, então você pode usar um web scraping, tá, para poder extrair os dados e treinar, tá? Como eu fiz aqui, né, com extrair os dados aqui e treinei, tá? Você pode treinar. Aí tem essa forma aqui de treinar, tá? Ou seja, aqui como diz aqui, ó, você é, você coloca aqui em CSV, tá? É, você coloca aqui o arquivo em CSV, tá? Você colocou no CSV, ele vai converter para JSON-L, ou JSON-L, né? Ele vai. Aí o modelo que eu tava falando é esse modelo aqui, ó. Aqui, ó, quando você treina ele aqui, ó, tá vendo que tem um modelo aqui, ó? Então, aí quando você treinar o seu próprio, vai ter com o teu próprio nome aqui, entendeu? Com o nome que você deu lá, tá? Aí, ou seja, quando você escrever aqui, ele vai falar baseado no contexto aqui, entendeu? Mas deu para entender mais ou menos como é que funciona, né? A parte de programação do chat GPT, como você. Quer ver uma coisa interessante também? Por exemplo, site de aposta. Você pode fazer lá extrair os dados, se a casa de aposta tiver a API, você extrai os dados, coloca os dados, pode formatar os dados aqui, tá? Por exemplo, joga os dados aqui, pede ele para separar, se já não tiver separado, não tiver API, não tiver nada, se tiver API, você só coloca os dados aqui, entendeu? Você só coloca os dados aqui, só alimenta eles com os dados aqui, ou lá daquela outra forma lá que eu te falei lá, que é o Fine Tuning, tá? Mas aí o Fine Tuning eu posso vir com outro vídeo, tá? Deixei nos comentários aí se vocês querem que eu aprofunde, dependendo do interesse das pessoas com o ChatGPT voltado para programação, tá? Principalmente porque para conversar no chatzinho ali tem um monte, entendeu? Isso aí não é muito complicado não, tá? Claro, vai da criatividade, entendeu? De repente posso ver algumas coisas assim que interessante até trazer, mas para programador é essa parte aqui, tá? E que não tem muita coisa, entendeu? O pessoal não fala muito dessa coisa de desenvolver ferramentas com o chat GPT. Então ou você pode colocar os dados aqui, tá? Alimentar por aqui, tá? Manualmente, só que dependendo da quantidade que for, vai ficar um texto aqui gigante, ó. Tá vendo que aqui tá, só coloquei esse aqui tá pequeno, tá? Que ele vai treinar da mesma forma, tá? Vai funcionar também, ou pelo Fanitune lá. Mas aí pelo Fanitune eu posso trazer um próximo vídeo aí, tá? Qualquer dúvida você deixa aí, tá? Se eu expliquei, ficou alguma coisa mal explicado, se estava rápido demais, se não estava muito explicado, entendeu? Aí dependendo de quanto interesse vocês tiverem, aí eu trago mais a respeito. Valeu, então até a próxima. Eu pretendo trazer mais vídeos, tá, a respeito disso, conforme eu for avançando, fazendo os projetos, eu vou trazendo aqui pro canal. E quantos vocês forem pedindo também, eu vou. Que aí eu ajudo vocês me ajudam também a conhecer cada vez mais também. E vamos ver onde é que isso vai dar. Valeu, pessoal. Fui.